Graça e paz, galera. Aqui Diego Araújo. Hoje vim aqui trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você tem um tempo, continue conosco aí. Eu quero abençoar a sua vida. E a mensagem que eu tenho hoje está aqui no livro de Hebreus, capítulo 6. Quero ler, é um texto fantástico. Então eu quero que você acompanhe comigo aí, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores. Quero repetir essa frase. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Aqui o autor do livro de Hebreus, ele tem em mente que ele está escrevendo para pessoas cristãs, pessoas que estão na igreja, e ele está falando de pessoas que caíram. Ele está falando de pessoas que experimentaram e viveram um relacionamento com Deus. Um relacionamento que nós caracterizamos aqui com 6 características profundas que eles viveram, que eles experimentaram. É interessante que aqui no versículo 6 diz assim: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então está falando se é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, significa que eles se arrependeram no início. Eles foram iluminados, o Espírito Santo os convenceu, eles provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, receberam uma pessoa do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, eles experimentaram a bondade da palavra, ou seja, foram discipulados, foram pessoas que foram ensinadas o caminho da verdade, e também experimentaram os poderes da era que há de vir. Então nós temos aqui 6 características que essas pessoas experimentaram. Então elas de fato haviam se convertido ao Senhor, estavam vivendo uma vida, mas o texto diz que elas caíram e por isso é impossível ser reconduzidas. E o porquê essas pessoas caíram? É interessante que a resposta está aqui no versículo 9, o último que eu li, que diz que Deus espera de nós algo melhor. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero motivar o seu coração, porque eu sei, se você está na igreja hoje, você está servindo ao Senhor, é possível que nós possamos cair. E a preocupação do autor aqui ao escrever uma igreja que está de pé, é para que essa igreja não viesse cair. Então nós temos que ter essa convicção, querido irmão, é possível que nós possamos cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então saiba que você pode cair. Não viva uma vida onde você fique julgando as pessoas, apontando os erros das pessoas, porque você pode cair até nos mesmos erros. Então a Bíblia condena que nós possamos viver numa posição onde nós estamos julgando. Logicamente, se nós não estivermos numa posição de liderança, porque um líder, de fato, ele tem que estar atento aos seus liderados, ele tem que estar cuidando, tem que estar orientando, tem que estar exortando. Mas nós, ovelhas, quando nos relacionamos uns com os outros, não devemos nos colocar nessa posição de apontar o dedo, de ficar julgando as pessoas. Muito pelo contrário, nossa posição deve ser de amor, de misericórdia, assim como Jesus nos ensinou. Orar, acreditar e investir nas pessoas. Mas, de fato, o que é esse algo melhor? O que Deus espera? É interessante observar que desde o princípio da criação do mundo, Deus sempre deu uma nova oportunidade para a humanidade. Quando os homens começam a se afastar dele, Deus permite que, através de Noé, seja reconstruída uma nova oportunidade para a humanidade. Você vê ali na Torre de Babel, que quando os homens se unem para fazer aquela torre,
e a Bíblia diz que Deus desce até ali e vê que a maldade do coração dos homens era de tal tamanho, então Deus decide dividir as línguas humanas e separar aquele povo, porque não haveria limite para as maldades. Então você vê sempre Deus dando uma nova oportunidade, sempre esperando algo melhor. E da igreja não é diferente, Deus sempre espera algo melhor. Deus escolheu Abraão, através dele, Deus falou que ia construir uma grande nação, um povo abençoado, um povo que deveria representá-lo aqui na terra, um povo que deveria ser diferencial para as nações, para os outros povos. E Deus, por meio de Israel, então envia o seu Filho amado, Jesus, para que por meio dele Deus pudesse restaurar a humanidade. Deus está sempre esperando que a humanidade corresponda a ele. E nós vemos que durante toda a história, os homens resistem ao Espírito de Deus. Fato é que o próprio Deus, lá em Gênesis, Deus diz que não vai permitir que o seu Espírito mais habite no homem. Deus vai diminuir o tempo de vida. Essa é uma referência que Deus ele iria diminuir o tempo de vida, porque no princípio os homens viviam muitos anos. Cerca de Matusalém viveu 969 anos, e Deus então fala: por que vou permitir que o meu Espírito continue habitando no homem se eles têm resistido ao meu Espírito? Então Deus diminui a idade média dos homens para 120 anos. Nós vamos ver que conforme o tempo vai passando, na época de Moisés, por exemplo, Moisés vive a medida cheia desses 120 anos. Ele chega a essa medida máxima, né? E ele diz que com 70, 80 anos, isso é cansaço, é fadiga, o que passar disso, né? Enfim, então Deus ele não permite mais que o Espírito dele venha a atuar. Nós vemos que os seres humanos têm resistido ao Espírito de Deus desde o princípio, mas Deus não quer que nós possamos resistir mais ao Espírito. É por isso que ele espera algo melhor. E o segredo aqui está no versículo 7, versículo 8, que diz assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas olha o versículo 8: mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O segredo aqui não está na chuva, porque a chuva ela cai sobre a terra boa e ela cai também sobre a terra que dá esse tipo de frutos ruins. O segredo está na própria terra, o tipo de terra, o que a terra ela faz com a água que cai sobre ela. Nós vemos que a terra boa, essa terra que produz frutos, é um tipo de terra que é própria para reter a água, ela retém, ela absorve a água. Mas a terra que dá esse tipo de fruto ruim é um tipo de terra seca, um tipo de terra dura, que a água bate sobre ela e corre. E traçando um paralelo para o mundo espiritual, que tipo de terra eu e você temos sido? Nós temos correspondido à chuva do Espírito que cai sobre nós, absorvemos, retemos o que o Espírito ministra, o que o Espírito nos ensina. Aqui está o segredo. E o fato é que Deus quer que esse algo melhor que Ele espera de mim e de você é que nós possamos corresponder ao Espírito de Deus, que nós possamos ouvir a voz do Espírito e possamos reter, nós possamos guardar, viver, praticar. O próprio Jesus, ele conta uma parábola, que ele diz que aquele homem, né, que é sábio, que ouve, que guarda as suas palavras, ele é como um homem que construiu a casa sobre rocha, sobre algo firme, e aí vem a chuva, vem a tempestade e não a derrubou. Mas aquele que é imprudente, aquele que ignora, aquele que é relapso com as coisas de Deus, aquele que não retém, esse é como aquele homem imprudente que constrói a casa sobre a areia. E o que acontece quando vem a tempestade? A casa cai. E espiritualmente, querido irmão, é assim. E é por isso que às vezes as pessoas, elas chegam na igreja, elas crescem até uma medida, mas depois elas param de crescer, param de progredir, porque param de corresponder à voz do Espírito. Estão preocupadas com suas próprias ansiedades, com as suas próprias riquezas, com os seus próprios bens, e acabam esquecendo das coisas que são essenciais do mundo espiritual, que é corresponder à direção. Jesus falou: olha, é necessário que eu vá para o Pai, para que o Espírito venha, e quando Ele vier, Ele vos ensinará, Ele vai guiar vocês a toda a verdade.
Então Deus, através do Espírito Santo, quer nos guiar na verdade. Mas para que isso aconteça, para que você, para que nós juntos possamos crescer, amadurecer na fé, nós devemos corresponder à voz do Espírito. Então eu quero deixar essa reflexão para que nós possamos parar de resistir ao Espírito e possamos ser essa terra boa, que quando a chuva do Espírito descer sobre nós, nós possamos reter, absorver e possamos produzir frutos. É isso que Deus espera da minha e da sua vida. Então, hoje, ouça a voz do Espírito e corresponda ao Espírito de Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Somos um, para que o mundo creia e siga Jesus. Deus abençoe, meu amado.